Boa tarde, pessoal. Então a gente vai agora fazer a correção dos exercícios da unidade 4, né, em que a gente começou a falar sobre poema. Então, para começar a analisar um poema, eu trouxe esse poema Súplica Cearense, do Nelinho Gordurinha, que ficou muito conhecido na voz do Falcão do Rapa, tá? Então ele começa assim, né? Súplica Cearense. Ó Deus, perdoe este pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair, cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso que o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que há. Ó Senhor, pedi para o sol se esconder um pouquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Ó meu Deus, se eu não rezei direito, a culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe pedido cheio de mágoa pro sol inclemente se retirar. Desculpe eu pedir a toda hora para chegar o inverno e agora o inferno queimar o meu humilde Ceará. Ganância demais, chuva não cai mais, corro demais, política demais, tristeza demais, interesse tem demais. Ganância demais, a fome demais, a falta demais, promessa demais, seca demais, a chuva não tem mais. Ganância demais, chuva tem não tem, é demais. Pobreza demais, o povo tem demais, o povo sofre demais. Tá? E agora vamos às questões sobre análise textual. Primeira coisa, né? Toda vez que a gente lê um texto, a primeira pergunta que tem que vir à nossa mente depois do término da segunda leitura de preferência, é bom ler qualquer texto pelo menos 2 vezes, é sobre o que fala esse texto. Então essa é a nossa primeira questão. Sobre o que fala a canção. Então aqui vocês podem falar da canção sobre o tema dela de um modo geral, ou vocês podem ir particularizando os subtemas do poema. Então eu coloquei alguns temas e subtemas aqui, né? Vocês podem ter respondido seca no sertão, desespero do nordestino e fome. Basicamente é sobre isso que o poema fala, tá bom? Quem colocou algo relacionado tá certo também. Quem colocou falta de esperança no futuro tá certo também. Quem colocou ganância tá certo também. São subtemas do tema maior, que é a seca no sertão, tá bom, pessoal? Então, mas basicamente fala de seca no sertão. Número 2, você vê algum motivo para o título se chamar Súplica Cearense? Explique. Então, toda vez que a gente for escrever um texto, o título é a última coisa que tem que ser escrita, porque o título tem que ter alguma coisa a ver com o texto. O título ele pode servir para começar a leitura ou para chamar a atenção do leitor. Nesse caso desse poema, Súplica Cearense, né? Em primeiro lugar, a gente tem que saber o significado da palavra súplica. Então, súplica pode ser, está no dicionário, né? Pedido insistente, humilde, frequente ou desesperado. E um outro significado, oração a Deus ou a um santo para se obter uma graça muito grande. No caso do nosso poema aí, é uma súplica para Deus, né? E súplica cearense por quê? Porque Ceará é um estado do Nordeste brasileiro, em que boa parte do estado tem um clima árido, seco, e as pessoas sofrem com as grandes estiagens, né, de chuva, grande seca, boa parte do ano. Então, por isso, o título Súplica Cearense. Tudo bem? Próximo aqui, número 3. Há algum momento do texto em que o nordestino se revolta contra Deus? Se a resposta for positiva, transcreva a parte do texto em que isso ocorre. Então, a gente percebe que o texto todo ele clamando por Deus para dar um jeito naquela vida dele, na vida desgraçada dele, de muita seca, né? Então, ó meu Deus, ó Senhor, ó meu Deus. Então, e agora é saber se em algum momento desse ele perde a paciência, perde a esperança e fica revoltado contra Deus. Então a resposta é sim. E a gente vai ver isso lá na 5ª estrofe, que eu vou colocar para vocês aqui agora, tá? Ele diz assim: meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe pedido cheio de mágoa para o sol inclemente se retirar. Ou seja, nessa estrofe, ele diz que o pedido dele foi com raiva, foi com mágoa, porque ele não aguenta mais aquela situação, tá bom? Já está desesperado. Próximo aqui, número 4. Na parte final, o autor enumera alguns fatos que tratam a condição social de um determinado lugar. Esse lugar é bom ou ruim? Por quê? Bom, a gente viu no poema, né, que
ele vai retratando como é aquele lugar, né? Lugar de seca, sol inclemente. Então, o lugar é ruim. E por quê? As próprias estrofes finais, na parte final, as estrofes vão enumerando. Por que esse lugar é tão ruim, né? Ganância demais, falta de chuva, política demais, tristeza demais, ganância demais na penúltima estrofe, fome demais, promessa demais. Na última estrofe, ganância demais, a chuva que não tem, pobreza demais. Ou seja, há uma relação aí entre a ganância, a falta de chuva, a fome, a política e, no engano, né, a promessa em relação ao povo, tá bom? Número 5, porque o autor usa a palavra a retirar e não retirar, né? Como o próprio título diz, súplica cearense, né? Esse título nos remete para o Nordeste brasileiro. E o modo de falar no Nordeste brasileiro, um dos modos de falar, né, mais coloquial, mais informal, em vez de retirar, eles falam a retirar, né? Se arretire daqui. Então, para se adequar ao modo de falar nordestino, tá bom? E número 6, passar a quarta estrofe para o plural. Então ficaria assim, no primeiro verso a gente tem: ó meu Deus, se eu não rezei direito. Vai ficar assim: ó meus deuses, se nós não rezamos direito. Segundo verso: a culpa é do sujeito. Vai ficar assim: as culpas são dos sujeitos. Terceiro verso: desse pobre que nem sabe fazer oração. E vai ficar assim: desses pobres que nem sabem fazer orações. Tá bom? Isso aqui é para a gente começar a introduzir nossa próxima matéria, que vai ser concordância verbal, que é muito importante também para o 8º ano. Tá? Sétima questão. De acordo com o contexto, que significa a palavra inclemente? Então, aquela matéria lá do primeiro bimestre, aquela matéria anterior de morfologia, a gente consegue mais ou menos entender o significado dessa palavra. A gente tem um pedacinho de palavra inicial ali, o in, que a gente cansou de ver, né, em imoral, ilegal, inverdade, significa quase sempre negação, né? E clemente, de onde vem essa palavra? Vem de clemência, que significa perdão. Então, inclemente significa que não tem clemência, que não tem piedade nordestina. É o só, aquele sol muito quente, que não tem pena do nordestino, tá bom? Questão número 8. Retire do texto 3 pares de palavras que rimam. Isso também para introduzir nossa próxima matéria, que a gente vai falar sobre rimas, tipos de rima, como a gente pode arrumar rimas diferentes num poema, tá? Então, tem várias palavras que rimam aí no poema, lembrando sempre que rima é a coincidência de sons no final de cada verso. Coincidência, o som não precisa ser realmente perfeito. Coincidência, som parecido. Então tem coitado e bocado, zangou, arretirou, pouquinho e mansinho. Tem outras palavras aí que vocês podem ter colocado também, tá bom, pessoal? Número 9. No início das 5 primeiras estrofes, ocorrem vírgulas depois de um termo da frase. Por quê? Porque essas vírgulas são usadas. Era aquela, ó meu Deus, ó Senhor, sempre depois disso tem a vírgula. Então, letra A, porque é um termo explicativo. Letra B, é um termo que indica uma circunstância e está deslocado. Letra C, é um termo que indica um chamamento, um vocativo. E letra D, essas vírgulas não são necessárias. Como ele fala, ó meu Deus, ó Senhor, toda hora, todo início de estrofe, isso quer dizer que ele está chamando por Deus. Ele quer chamar a atenção de Deus, né? Então a resposta correta, letra C, é um termo que indica um chamamento ou vocativo. Número 10, durante todo o texto podemos perceber pelas palavras um clima que indica pedido, recusa, dívida ou vergonha. O próprio título já nos indica, né, essa resposta, súplica cearense. Então a resposta correta, letra A, pedido. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí e até a próxima aula. Um abração, tchau, tchau.